O governo federal decretou intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro. Em Brasília, desde ontem, a movimentação política tem sido grande, com reuniões até durante a madrugada. O comando da segurança no estado passou para as Forças Armadas. Foi uma cerimônia rápida, no início da tarde, na presença de 5 ministros. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer, pelo governador do Rio e pelo presidente da Câmara. Michel Temer tratou a crise de segurança pública como um câncer que se espalha pelo país. Disse que o crime organizado tomou conta do Rio. Por isso, a medida extrema, explicou. Não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes e é intolerável que nós estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças, e vendo bairros inteiros situados, escolas sob a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. É o que mais se alardeia, o que mais se divulga no presente momento. Por isso chega, basta. Nós não vamos aceitar que matem nosso presente, nem continuem a assassinar o nosso futuro. A intervenção no Rio sempre esteve na mesa de discussão do gabinete de crise, como opção remota. As imagens durante o carnaval, com arrastões e saques, a ausência do prefeito Marcelo Crivella nesse período, a declaração do governador de que havia perdido o controle da situação, foram determinantes para o Palácio do Planalto concluir que era preciso intervir. Já com a decisão tomada, o presidente convocou a reunião de ontem no Alvorada e foram discutidas as opções: intervenção branca, estado de defesa com suspensão de direitos individuais, intervenção total ou parcial. Decidiu-se pela parcial, ou seja, limitada à segurança pública. O governador Luiz Fernando Pezão já sentou para ouvir. Os presidentes da Câmara e do Senado foram chamados e deram aval final. Hoje, o governador do Rio disse que o Estado precisa da ajuda das Forças Armadas. Eu sempre fui favorável ao uso das Forças Armadas, auxiliando e dando apoio. Eu pedi, e aí se chegou-se à conclusão, o ministro Jungmann, a discussão com o general Ettigói, que para ter essa ampliação, eles tinham que ter o comando das forças de segurança. E eu aceitei prontamente, eu não tive resistência nenhuma, né? Eu vejo como uma parceria. O decreto chegou à Câmara 2 horas depois de assinado. O capítulo 6 da Constituição Federal trata das circunstâncias que sustentam a aplicação da medida. O artigo 34 diz que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter, entre outras coisas, a integridade nacional e, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. O artigo 36, parágrafo 1º, diz que a decretação da intervenção especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará um interventor. O decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. O decreto foi publicado no Diário Oficial em edição extraordinária e já está valendo. Mas a Câmara e o Senado precisam aprovar. Como a intervenção tramita em regime de urgência, segue direto para os plenários. Na Câmara, a votação foi marcada para segunda-feira da semana que vem. Em seguida, vai para o Senado. As medidas serão confirmadas com maioria simples dos votos de deputados e senadores. Enquanto a intervenção estiver em vigor, nenhuma reforma constitucional poderá ser feita, o que atinge o plano do governo de votar a reforma da Previdência até o fim de fevereiro.
O governo aponta uma alternativa. Se conseguir reunir os 308 votos para aprovar a reforma, o presidente Temer revogaria o decreto de intervenção e editaria uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem Ampliada. Depois da votação da reforma da Previdência, Temer faria uma nova intervenção, mas isso geraria questionamentos, já que a revogação aconteceria sem que o problema estivesse sanado. Antes da assinatura do decreto, os generais do Alto Comando Militar se reuniram no QG do Exército com o comandante-general Eduardo Vilas Boas, um gesto de apoio ao general Braga Neto, escolhido como interventor. Ele participou da entrevista no Palácio do Planalto, ao lado dos ministros da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. O interventor quase não falou. Havia preocupação com as consequências da intervenção sob o ponto de vista financeiro. O governo concluiu que o decreto não altera a autonomia financeira e federativa do Rio, que continua responsável pela manutenção da máquina pública do Estado. A princípio, o impacto para o governo federal será o custo da mobilização das Forças Armadas, como transporte, e, se houver necessidade, do uso de tropas federais de outras regiões. O orçamento, recursos, obviamente que o senhor presidente, para tomar a decisão, ouviu a área econômica ontem à noite, quando decidiu tomar a decisão, somente no que diz respeito ao emprego dos recursos da União. Os empregos do recurso do Estado têm orçamento do Estado, que continua funcionando. Eventualmente pode haver aporte ou reforço. O ministro da Defesa disse que o governo foi ao limite para tentar garantir segurança no Rio. A intervenção valerá até o fim do ano. Está previsto até 31 de dezembro de 2018. Significa dizer que a área da segurança, aí compreendida a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o sistema carcerário estarão sob a responsabilidade do general Braga. Os remédios constitucionais para lidar com a crise, a intervenção é o de terceiro nível, só abaixo do estado de sítio e do estado de defesa. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que a intervenção reforça a democracia, ameaçada pelo fracasso das polícias do Rio. A ameaça à democracia é a incapacidade das estruturas policiais, que são competências dos estados, não poderem cumprir suas tarefas. Isso sim. Em vez de nós perguntarmos por que as Forças Armadas estão, perguntemos por que as polícias não conseguem. Raul Jungmann disse que democracia requer ordem, prevista na Constituição. A democracia exige ordem, mas ordem legítima. E a legitimidade deflui da Constituição. Portanto, esse é um movimento absolutamente democrático e constitucional. Não apresenta risco algum, porque ele está exatamente provindo do que é o comando constitucional. Afirmou que as Forças Armadas não detêm poder de polícia. A ordem jurídica permanece a mesma. Ou seja, as Forças Armadas não detêm poder de polícia. Elas não passarão a deter esse poder de polícia. O poder de polícia, polícia repressiva, ostensiva, judiciária, permanece com as polícias de forma absolutamente inalterada. E explicou o alcance da intervenção no Rio. Além de poder mandar, eu posso transformar, eu posso demitir, eu posso admitir, eu posso reestruturar, enfim, eu posso todos os atos de governo. Os moradores do Rio, que há meses têm enfrentado a violência sem controle, se perguntam agora o que vai mudar no dia a dia de cada um com a intervenção federal no Estado. O repórter Pedro Bassan mostra o que dizem as autoridades e também especialistas em direito e em segurança pública. O decreto é curto, 5 artigos que pretendem alterar a vida de 16 milhões de pessoas. Haverá incômodos, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, é fundamental que a população entenda e ajude o que se está fazendo. Senão, não há recurso possível para ajudá-los. Eu tenho certeza que a população do Rio, ansiosa, aflita, angustiada com o que está fazendo, estará disponível para isso. E o que muda na vida de cada um?
o que significa estar sob a autoridade do general Walter Souza Braga Neto. Sobre o comando general estará a Segurança Pública, a Secretaria, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os bombeiros e o sistema prisional do Estado, especificamente do Estado. A primeira mudança é que, na prática, o Estado passa a ter divisão de atribuições entre o governador e o general Braga Neto, no mesmo patamar de autoridade. Para a segurança pública, que pode adotar diversas medidas, trocar chefe de batalhão, instaurar processos administrativos. As demais áreas, saúde, educação, etc., são tomadas naturalmente pelo governador do Estado. Os juristas explicam que o decreto não muda em nada os direitos fundamentais e os deveres dos cidadãos. Seja qual for a força de segurança que estiver nas ruas, vai ter de cumprir e fazer cumprir as leis que já existem. O que pode acontecer, né, é que ao invés da pessoa ser abordada por um agente policial, né, ela pode ser abordada por um membro das Forças Armadas, né, que tem que cumprir a lei. Né, pode pedir identificação, né, pode fazer uma pesquisa sobre antecedentes criminais. Agora, só pode prender se a pessoa estiver em flagrante delito. Né, e nesse caso levar à delegacia de polícia para que o delegado de polícia interprete a situação. As autoridades informaram que o modo de agir das tropas não deve ser diferente do que a população já conhece. Quanto à utilização em policiamento, isso depende do planejamento. Ora será um cerco a uma favela, a uma comunidade, onde estará sendo feita uma ação pelas polícias, como nós fizemos no anterior. Ora poderá ser feita uma ação nas rodovias, como foi ou como está sendo feito em todas as rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro. Ora será um bloqueio marítimo, por exemplo, ora será em outros lugares. Quer dizer, não se descarta nenhuma forma de atuação. Amanhã o presidente Michel Temer vem ao Rio de Janeiro para apresentar o interventor. O general Braga Neto ainda não anunciou as principais medidas que irá tomar. Eu recebi a missão agora, né? Nós vamos entrar numa fase de planejamento. Nosso relacionamento com a Secretaria de Segurança e todos os órgãos de segurança do Rio de Janeiro é um relacionamento muito bom. E no momento eu não tenho nada que eu possa adiantar para os senhores. E as operações vão continuar nos mesmos moldes. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Já existe isso aí. Ainda não é possível saber se haverá mais tropas na rua ou quando elas vão entrar em ação. Os especialistas alertam que é preciso agir rápido. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Estado não podia mais continuar como estava. Você tem um vácuo de poder absurdo, né? Há uma incapacidade, digamos assim, da estrutura do executivo estadual de corresponder, comandar e planejar de fato, né, dentro da situação que a gente viu nos últimos dias, mas que na verdade já vem se arrastando há muito tempo, uma solução mais sustentada para a segurança pública. O Exército entra para enfrentar uma guerra estabelecida. Essa guerra é promovida principalmente pela disputa dessas facções criminosas, seja de traficantes, seja de milicianos, e essa disputa, esse enfrentamento não vai se dar só com a presença nas ruas. Tem que haver um trabalho de inteligência entre as diferentes forças, tanto as federais quanto as estaduais, para desmantelar essas organizações criminosas, para reduzir esses índices alarmantes que a gente chama de violência criminosa. Embora o decreto autorize o uso de recursos federais, os valores disponíveis para a ação do interventor também não foram anunciados hoje. É impossível ao general Braga Neto, como já foi esclarecido no começo da nossa conversa, definir e tomar decisões e anunciar decisões agora para quem acabou de chegar e receber a missão e vai sair daqui para conversar sobre as circunstâncias. No fim da tarde, o governador Luiz Fernando Pezão e o interventor, general Braga Neto, desembarcaram juntos no Rio. É a primeira consequência do decreto, que prevê 10 meses de convivência entre eles. Tem um prazo de intervenção, essa é uma missão com início, meio e fim, né? Depois que os militares saírem, qual é a construção que vai ficar no lugar, que vai sustentar uma estratégia de segurança para o país, especialmente para o Rio de Janeiro, que está nessa crise, mas para o país. Hoje o país tem um problema muito sério com o crime organizado e isso tem que ser visto com uma seriedade absoluta.